Olá, boa tarde. A rubrica Ligados em Casa, das conversas na Eclésia, conta hoje com a presença do Padre Nuno Santos, que é o reitor do Seminário de Coimbra, e do cônego Manuel Ferreira, que é o pároco da Igreja de São Francisco, em Évora, famosa, entre muitas coisas, pela sua Capela dos Ossos. Está também Manuel Ribeiro, responsável pela comunicação e multimédia desta igreja na cidade de Évora. Boa noite, obrigado por se juntarem a esta conversa. Manuel Ferreira é pároco de São Pedro, da freguesia de São Pedro, embora também assuma a responsabilidade aí da Igreja de São Francisco, e nestes últimos tempos, e foi conhecido todo o trabalho de restauro e de grande recuperação de estrutura do próprio templo, mas investiram também depois num sistema de qualidade para transmissão dos atos de culto. Porque é que tomaram esta decisão de ter um sistema que pudesse levar até mais longe, com qualidade, o que acontecia na igreja? A igreja foi objeto de um amplo restauro entre os anos 2014 e 2016 e parecia-nos necessário dotá-la também de equipamentos multimédia que pudessem servir não só os cristãos que frequentam esta comunidade, mas também muitos dos nossos amigos que nos acompanham em muitas outras atividades, também atividades culturais no âmbito dos concertos que vamos fazendo ao longo do ano. Naturalmente, ao surgir este problema da pandemia, a certa altura dissemos, mas estamos no primeiro dia da novena, sobre os passos da Capela dos Ossos, vamos começar a transmitir. Inicialmente pensávamos apenas nos 9 dias, mas o acolhimento foi tão bom que não parámos. Padre Nuno Santos, também aí em Coimbra, no seminário, e aqueles que têm o interesse de acompanhar os momentos litúrgicos, também deparam com uma transmissão a várias câmaras, com uma qualidade também bastante boa. Como é que foi possível montar este sistema e porque é que também tomaram uma decisão de oferecer uma transmissão de tão boa qualidade? Então, boa noite, obrigado pelo convite, também aqueles que estão hoje em diálogo. Para nós aqui no seminário sempre tivemos um cuidado nos últimos anos de cuidar não só do conteúdo, mas também do modo como transmitimos a mensagem. Aliás, os tempos de hoje não precisam apenas do conteúdo, mas claro, tem que haver conteúdo, essa é a base. Mas depois não basta ter o conteúdo, é preciso saber comunicá-lo. E esse cuidado tem sido um esforço de uma equipa de trabalho, que não sou o único, onde há pessoas de áreas completamente diferentes, arquitetos, professores universitários, músicos, médicas, decoradores, portanto, pessoas que têm uma sensibilidade diversificada e também diferenciada, e onde uma das regras que temos é, às vezes, não fazer muito, mas o que fazemos, procurar dar-lhe qualidade. Quando começou este contexto pandémico, uma das perguntas, decidimos logo que não havia Eucaristia aberta ao público, ainda antes da tomada da Diocese e da Conferência Episcopal, da tomada de decisão, e muito antes do Governo, e dissemos logo que íamos transmitir, ainda sem saber exatamente como. E foi aí que tem sido um cuidado nosso, que é procurar as pessoas que são da área. Sempre que queremos fazer alguma intervenção, ter as pessoas específicas da área. E contactámos uma outra pessoa, primeiro só para pedir uma pequena ajuda em termos do som. Não estávamos a conseguir que o som tivesse qualidade do nosso ensaio. E as pessoas que estiveram connosco disseram, de facto, ou transmitimos como deve ser ou não vamos conseguir. Então montou-se logo uma estrutura com uma empresa que está na cidade de Coimbra, que tem um canal na net, que é o Coimbra Canal. Então eles foram excepcionais porque também disponibilizaram-se desde a primeira hora para nos ajudar e no fundo assumimos essa parceria. E com eles não bastou apenas tê-los e termos decidido logo 2 câmaras da primeira vez, depois 3 câmaras e, por exemplo, a última Eucaristia que é no exterior, cuidamos não só para os que estão presentes
quer da questão, não é apenas, é também a questão estética, no sentido da decoração, que não seja apenas colocar flores, mas perceber o conteúdo da Eucaristia daquele domingo, isto é, a mensagem, e procurar que haja uma sintonia simbólica, porque às vezes também na comunicação há muita dispersão, ou seja, nós em vez de focarmos um aspecto, queremos focar todos. E quando focamos todos, perdemos às vezes a capacidade de comunicar mensagens profundas e às vezes mais curtas, porque o tempo de hoje também não nos permite muito tempo. Então foi nesse contexto e então essa parceria foi muito feliz, fomos trabalhando alguns aspectos até porque para eles também transmitir uma Eucaristia não é exatamente transmitir um jogo de futebol ou outra coisa qualquer, e eles de facto fazem muitos trabalhos diferenciados, mas não tanto nesta área, apesar de já ter alguma experiência, e portanto foi aqui uma conjugação muito feliz, onde aprendemos todos, no fundo, a encontrar equilíbrios, e a última Eucaristia em particular, no fim dizíamos uns aos outros, esta foi das mais serenas, mais capazes, os pormenores, e eu acho que temos conseguido mesmo estar ao nível daquilo que se faz de melhor em Portugal em termos da transmissão, e algumas pessoas podem achar que é um excesso, este esforço, mas quando se quer transmitir algo tão profundo como é a Eucaristia, eu acho que não há excesso, ou seja, se ajudarmos com os meios a rezar, esse é que é o objetivo, ou seja, o objetivo é tornar o mais possível presente aquele que está sempre presente, que é Cristo. Manuel Ribeiro, sei que tem a incumbência, o pelour, esta tarefa também de dar este rosto mais visível aí da Igreja de São Francisco, o que por aí vai acontecendo também nesta linha técnica. Que cuidados tiveram também neste montar esta estrutura que diariamente pode e vai levando à casa das pessoas também as celebrações litúrgicas, mas também tudo o que aí se passa, como o Manuel Ferreira há pouco dizia? Bem, como o Padre Manuel disse há bocadinho, nós montámos o sistema primeiramente para transmitir os eventos culturais que se passam na Igreja. Ninguém adivinhava que uma situação destas ia acontecer. O ano passado, algumas pessoas recordam-se com certeza, nós organizámos aqui um grande concerto com os 3 órgãos históricos da Igreja que foram restaurados, e na sequência desse restauro fizemos aqui um grande concerto, e o sistema, a ideia de montar o sistema foi precisamente para dar cobertura e transmitir esse concerto em direto. Foi um grande concerto com a Igreja completamente cheia, até havia gente lá fora que não conseguiu entrar. E optámos logo de início por um sistema profissional, um sistema que perdurasse e que nos permitisse ter uma qualidade profissional. Ao mesmo tempo, um sistema que se adequasse às características próprias de um edifício histórico, não é? Porque não é fácil, não há... A questão de passar os cabos é uma das coisas mais problemáticas, e a escolha do sistema teve a ver com isso também, e enfim, o único sistema neste momento que permite minimizar essa questão de técnica de passar cabos e isso tudo, teria que ser um sistema profissional, e ainda bem que optámos por isso, porque temos um sistema que nos permite fazer uma realização profissional em termos de qualidade de imagem, e depois há outra parte, que é a parte do realizador, que eu assumo, e pronto, isso, cada um terá as suas limitações. A minha experiência, sinceramente, também não era muita, ou era muito, muito reduzida, e aprendi muito também, sobretudo agora com a transmissão das Eucaristias. Nessa tarefa foi procurando aprofundar também algum conhecimento, digamos, litúrgico, para perceber os momentos onde sim, a Câmara devia... Eu já revi algumas das emissões iniciais, e as coisas eram um bocadinho periclitantes. É claro que no fim estava completamente à vontade, e dentro de... Enfim, e nós também, com a igreja vazia, nós pudemos colocar câmaras em sítios da igreja onde normalmente não podemos quando temos pessoas a assistir. Portanto, isso facilitou a vida também. Em termos de realização e de linguagem
de linguagem de realização televisiva. Isso facilitou bastante, porque podemos pôr as câmaras onde quisermos, basicamente. Portanto... Cónigo Manuel Ferreira, quais são os frutos que já é possível colher deste investimento? Este tempo agora pandémico e de confinamento, penso que acelerou um bocadinho também a noção de utilidade de sistemas como este. Muitíssimas partilhas, muitos comentários, muita gente a pedir mais, muita gente a dizer-nos que, sobretudo quando voltaram ao mundo do trabalho, não podendo assistir em direto, assistiam à tarde ou à noite. Ouvi alguns pais a recomendar aos filhos, ao filho, ouve pelo menos o Evangelho e o comentário que é feito pelo Padre Fernando Lopes. Nós tivemos a ajuda durante todo este tempo do Padre Fernando Lopes, porque eu, devido também já à minha idade, ia estar confinado em casa, e o meu colega mais jovem assumiu o trabalho dado das celebrações diárias e também daquelas celebrações que fizemos à noite. Tivemos, inclusive, algumas das transmissões à noite com textos produzidos por pessoas que fizeram, o que foi muitíssimo bom, que revelou também talentos que estavam escondidos, com a participação preciosa de dois organistas, o Rafael Reis e a Alice, que muitas vezes tocavam com dois órgãos em simultâneo, também com a participação de algumas cantoras formadas aqui já na escola da SEDEP, aqui na escola também de São Francisco, de maneira que potenciámos muita coisa durante este tempo. E, sobretudo, criámos uma certa comunidade virtual. Tínhamos seguidores nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, em toda a Europa. Eu, como estava em casa, seguia muitas vezes comentários, muitas vezes também dava a minha resposta. Foi muito bonito, foi muito enriquecedor. Nuno Santos, o Seminário de Coimbra já abriu-se também nesta forma de levar os momentos litúrgicos, a Eucaristia às pessoas, mas já o fazia antes, abrindo as suas portas às visitas, às visitas da cidade ao espaço do Seminário. Isso continuou agora, nestes tempos, também com iniciativas, digamos, costumávamos nós antes da pandemia dizer virtuais, afinal percebemos agora que também são reais, não é? Esta forma de nos aproximarmos das pessoas, mas recordo, por exemplo, esse projeto que foi a Zargatoa, o Hospital de Campanha Espiritual, por exemplo, foram iniciativas, ou estão a ser iniciativas que de alguma forma também conseguem levar esta proposta de Evangelho, este sinal de igreja mais longe, ainda mais longe junto das pessoas? Sim, eu julgo que uma das capacidades que tivemos todos em Portugal, a Igreja, foi responder com muita rapidez e bem em termos litúrgicos, ou seja, rapidamente respondemos em termos das celebrações. Isso foi muito, muito positivo. Claro que houve muitos aspectos a melhorar, obviamente, muitas transmissões com pouca qualidade, se quisermos, mas já foi positiva o desejo de fazer e a capacidade de comunicar, porque depois também há uma empatia quando não há nada, e essa empatia foi muito interessante em comunidades até muito carenciadas de meios, mas conseguiram com poucos meios fazer um excelente serviço. Esse é o primeiro aspecto, e claro, nem todos têm a possibilidade ou recursos técnicos para poder fazer com a qualidade, por exemplo, que nós fizemos também por essa parceria. E portanto esse é o primeiro aspecto que eu acho que é muito positivo, foi muito positivo. Contudo, faltaram soluções e propostas para além da parte litúrgica em muitos lados. Primeiro porque também não era fácil montar, seguramente. Então foi nesse contexto que, num diálogo com o responsável dos jesuítas em Coimbra, da Pastoral Universitária, que é o Padre Nuno Branco, do CUMNO, que é o Centro Universitário de Coimbra dos Jesuítas,
que eu desafiei um bocadinho e disse, se calhar falta pensamento, falta pensarmos sobre o que está a acontecer, sobre a igreja, sobre o papel dos cristãos nesta hora, do estar em casa, como é que vamos fazer isso? E então decidimos fazer um diálogo com os dois, convidar o jornalista da cidade, um jornalista de um dos diários da cidade, que não fosse propriamente da nossa linha no sentido direto, mas que nos pudesse provocar, e no fundo queríamos também dizer à sociedade que a igreja não está só a transmitir a Eucaristia, nem está fechada em casa, é uma igreja que continua a pensar. Muito motivados por textos diversos, como o Tomás Ali, ou o Tolentino Mendonça, ou tantas reflexões que foram surgindo, e então surgiu este contexto que era a Zaragatoa. Zaragatoa é fácil, era uma palavra que estava naquela altura muito presente, e a Zaragatoa era para verificar se estávamos contaminados, para verificar se estamos contaminados, não, se está positivo, se está negativo, é preciso ir mais ao fundo, e a questão era perceber se a igreja estava positiva, não estava positiva, se estava a aprofundar, se não estava a aprofundar, se estava capaz de estabelecer diálogo, se estava confinada, como é que a igreja estava. No fundo foi essa a questão. E eu acho que como metáfora funcionou muito bem. Talvez os conteúdos não há ali muitas coisas que nós tínhamos expectativas mais elevadas, e estamos agora na fase de avaliação, ainda vamos concluir com uma espécie de best-of, ainda vamos decidir melhor, mas vamos fechar o ciclo das Zaragatoas, então decidimos 5 Zaragatoas. A primeira foi uma abertura e depois pegámos nas 4 coisas que não podiam mudar, ou seja, tudo vai mudar ou tudo pode mudar, mas há 4 coisas, 4 características na igreja que não vão mudar, que é aquilo que são os 4 pilares, normalmente, que é a koinonia, que tem a ver com a comunhão, a liturgia, tem a ver com a liturgia, a diaconia, tem a ver com o serviço, e a martiria tem a ver com o testemunho. Então pegámos nestes 4 elementos, e a cada uma das Zaragatoas, uma igreja que se reflete pós-pandemia, o que é que seria a igreja nestas tensões? Então falámos da digitalização, por exemplo, e as novas geografias, a digitalização, a presença cristã, pronto. E fomos convidando leigos, sobretudo leigos, para participar. Eu acho que nesse aspecto passou a ser o domingo à noite, era o domingo à noite, para muitas famílias. Acabou por ser aqui, muita gente dizia-me de outros sítios, da minha diocese ou de outros lados, diziam, hoje passei o dia no seminário, de manhã teve na Eucaristia, à noite estava na Zaragatoa, e eu acho que para muitas pessoas fica também aqui esta ideia de que Zaragatoa significa mais do que aquilo. Claro que as pessoas que nos acompanharam não são tantas como na Eucaristia, a Eucaristia tem uma capacidade, obviamente, motivadora e aglutinadora, mas pelo menos fica aqui uma pequena série, um pequeno ciclo de 5 episódios que podemos regressar e podemos sentir-nos desafiados. Acho que foi uma boa metáfora. Precisa aqui de alguns apontamentos, mas mesmo em termos de gráficos, em termos de design, em termos de gravação, acho que tinha alguma capacidade. Manuel Ferreira, acha que após esta experiência de confinamento e de pandemia, de afastamento, digamos agora assim, a Igreja terá que retirar daqui também procedimentos novos, formas diferentes de estar junto das pessoas? É um grande desafio é um grande desafio que as próprias pessoas nos lançam, provocam, porque há aquelas que habitualmente podem frequentar a comunidade cristã, mas há uma franja muito grande que, por motivos de doença ou de outro tipo de incapacidade, estão mais confinados em casa e querem participar da vida da Igreja nesta proximidade. Nós estamos um bocado a equacionar o que fazer no futuro, como dar continuidade, porque os apelos são muito grandes, Querem, de facto, que esta presença seja uma presença efetiva, evidente, sem se tirar a essencialidade que é a comunidade cristã que se reúne no templo e celebra a sua fé, ora junto, toma consciência deste ser a Igreja com outros irmãos e com outras irmãs. Mas há um mundo também muito vasto, também é a Igreja, que quer sentir esta presença de proximidade. E estas transmissões de uma igreja da cidade cria, de facto, esta proximidade. Manuel Ribeiro, é importante também esta componente, digamos,
esta vertente, diremos profissional, mas competente também tecnicamente para que seja eficaz a comunicação. É preciso também a Igreja, as comunidades cristãs recorrerem a meios, digamos, robustos para comunicarem com uma eficácia, digamos, técnica também, que permita levar a mensagem de forma sustentável às pessoas e com qualidade. Evidente. Hoje em dia é cada vez mais importante. O vídeo nos últimos tempos tornou-se o meio de comunicação por excelência, seja em que área for. E a Igreja não está longe disso, porque as pessoas que vêm são as mesmas pessoas que veem as outras coisas, que veem os meios de comunicação. E as pessoas estão habituadas a determinado nível de qualidade, têm muito por onde escolher, quer temático, quer como meio físico de visualização. Tem os telemóveis, tem os computadores, tem a televisão, não é? Mas tudo se mistura, porque as televisões já são telemóveis, o telemóvel liga-se à televisão, portanto isto está tudo... E a exigência, sim, é legítima, digamos assim, eu penso que sim, e podendo-se fazer com qualidade, e não é assim muito difícil. É claro que os meios técnicos profissionais, o investimento inicial é grande, mas depois no futuro acaba por compensar. E fazer transmissões com o ritmo, por exemplo, que nós fizemos aqui durante 3 meses seguidos, não se pode descurar a qualidade. Quer a qualidade técnica, quer a qualidade depois da realização, ou seja, da linguagem específica da televisão. Porque, evidentemente, para quem vê, do meu ponto de vista, para quem vê e para quem assiste à Eucaristia, a razão principal será a razão espiritual, digamos assim. Mas isto é como comem tudo na vida, os olhos também comem, não é? E se não houver câmaras a tremer, se não houver imagens desfocadas, se não houver o som de péssima qualidade, claro que tudo é mais agradável para as pessoas e podem concentrar-se melhor naquilo que estão a ver, não é? Enfim, isto faz parte do nosso dia-a-dia. É uma forma de estar próximo. Padre Nuno Santos, uma destas formas de proximidade foi esse hospital campanha, hospital de campanha espiritual, em que sacerdotes também se disponibilizaram a uma outra disponibilidade para estar em contato com as pessoas. Como é que foi essa iniciativa? Voltamos à ideia que eu acho que é ser muito feliz e que foi uma ideia que o nosso bispo acabou por protagonizar nesta diocese, que se chamam equipas de animação pastoral, ou seja, cada unidade pastoral é desafiada a ter uma pequena equipa de 5 ou 8 pessoas na proximidade com o pároco ou com o padre para dinamizar essa unidade pastoral. Às vezes são várias paróquias, claro. E então, no seminário, não somos propriamente uma paróquia, não temos o mesmo enquadramento, mas reunimos também um grupo de 5, aquelas pessoas que referi há pouco, 5, 6 pessoas. E esse grupo nós chamamos de grupo de programação. Procuramos sempre, em cada tempo, ir lançando desafios que não sejam os comuns, ou seja, não sejam aqueles que toda a gente já está a fazer, porque o seminário também deve ter uma capacidade de estímulo, mais do que de fazer, repetir ou reproduzir aquilo que os outros fazem, uma vez que as paróquias têm missões e objetivos que o seminário não tem, portanto, devemos ser colaboradores e devemos também trazer o específico. E foi nesse contexto que uma das pessoas que está ligada à saúde nos foi desafiando que tipo de respostas é que nós iríamos dar neste contexto pandémico. Então, nós pensámos que o seminário tinha que também ser um lugar de cuidar e de cuidado. E foi uma das pessoas que fomos aqui encontrando palavras, pegámos na expressão do Papa da Igreja ser um hospital de campanha, naquele preciso momento estava a ser montado o primeiro hospital de campanha junto aos hospitais, exatamente para apoio no contexto do acompanhamento do Covid, e nós pensámos por que não chamar ter um serviço de campanha espiritual, hospital de campanha espiritual. Então, inicialmente tínhamos pensado em 4, 5 sacerdotes que tivessem disponibilidade para acompanhar, depois achámos que podíamos lançar o desafio, e então lançámos o desafio, houve 30 sacerdotes que responderam num tempo muito curto,
disponibilizaram os seus contactos pessoais e então também não queríamos uma coisa muito técnica, muito sofisticada, um número tipo atendimento geral, qualquer coisa assim. Queríamos uma coisa de dizer, há aqui 30 padres disponíveis, podem nos contactar. E depois tínhamos de fazer parte gráfica. E então foi aí que trabalhámos com o nosso gráfico do seminário para arranjar um suporte em que as pessoas pudessem ter acesso à imagem do padre, ao nome, ao contacto, essas coisas todas. E carregando um bocadinho na fotografia pudesse fazer a ligação, coisas dessas. Então foi esse o desafio. Para nós o importante era como é que nós podemos, como igreja, cuidar dos que vão precisar mais. E não foi logo a questão económica, também tivemos esse cuidado. Por exemplo, no final de cada mês, o ofertório da Eucaristia era para uma instituição e, portanto, em 3 ofertórios, ou seja, nestes 3 meses, juntámos 5.000 euros para cada uma destas instituições da cidade. Isto é o ofertório online, ou seja, uma coisa que nunca tínhamos pensado, aí está também, comunicar bem. Recebemos muito mais dinheiro no contexto da pandemia do que quando eram as celebrações normais, mas isso significa também comunicar. Às vezes pensamos que comunicar é uma coisa secundária, não é? Porque as pessoas também criam links. E quando nós propusemos ajudar as pessoas, ou aqueles que mais necessitavam, houve uma grande adesão. E aqui foi um cuidado não tanto económico, mas de disponibilidade para escuta. E acho que foi muito bem recebido. E da nossa parte, pelo menos ficou a certeza de que estamos disponíveis e que é um papel da Igreja, estar disponível para escutar. Jesus passou grande parte do seu tempo a escutar e na escuta surge muita da esperança da vida. Manuel Ferreira, os turistas, ou os visitantes, digamos assim, os turistas talvez um pouco mais difícil, já começaram a chegar à Igreja de São Francisco, sei que já abriram as portas, não é? Sim, já abriram as portas, primeiro muito timidamente, 10, 12, 20, agora já neste fim de semana já passou dos 200, começou a animar, já há uma entrada e uma saída, com filas de espera, porque o número é reduzido, 10 pessoas de cada vez na Capela dos Ossos, mas as pessoas vão vindo, isso a nós alega-nos. Muitas famílias também com os filhos, naturalmente quase todos portugueses, mas esperamos que na próxima abertura das fronteiras entre Badajoz e Elvas, agora no dia 1 de julho, muitos de nossos irmãos possam visitar a cidade, que é sempre um local muito, muito aprazível. Aliás, também nos agrada esta vinda dos turistas, porque dinamiza o comércio local, as pequenas lojas, os pequenos restaurantes, muitos deles familiares, e este suporte do turismo é muito, muito importante, porque há situações já bastante difíceis e os comerciantes aqui da zona e de toda a cidade, quando se cruzam comigo, perguntam, mas como é que vai o turismo na Capela dos Ossos? Porque também é o pão nosso de cada dia para eles. Este também é um aspecto muito, muito importante. Muito bem, podíamos ir mais longe, mas o nosso tempo também é limitado. Eu agradeço muito o facto de se terem juntado aqui hoje na Agência Eclésia, nestas conversas. São dinamismos e formas de levar a Igreja e concretizar o Evangelho também através dos meios digitais. Obrigado por partilharem a vossa experiência aqui nesta tarde. Muito boa noite, obrigado.